Beleza? Hoje na nossa aula nós vamos falar sobre o panorama da semana, né? Você dá risada, né, Mozeira? No panorama da semana, a gente tem aí já uma segunda-feira de Martin Luther King Day, é o feriado do Martinho, né? E aí, quarta-feira, nós vamos ter o discurso de Trump, né? Presidente dos Estados Unidos, às 10h30. É um conselho que eu dou, boa noite, Leozinho. É um conselho que eu dou para vocês que querem operar na quarta-feira, que vão operar na quarta-feira, igual a mim, né? Abre a Top Step TV, ou então o CNBC, né? Se eu não me engano, é CNBC, que é o site oficial das notícias e fica monitorando até o final do discurso, porque assim, às vezes a gente vai olhar assim, discurso 8h30, então depois de 10h30, depois de 10h30, então eu já posso operar que tá sossegado. Aí a gente vai lá, espera a volatilidade ali das 10h30, não rola volatilidade. E aí a gente, pronto, já foi, já passou 8h30, agora é só operar. E aí o cara tá lá falando ainda, o Donald Trump tá lá falando. Aí chega na metade do discurso do Donald Trump, ele fala assim, quer saber uma coisa, Jeremy Powell? Vá pular, se lasque. Pronto, aí você tá lá no meio, no meio da operação lá, achando que tá abalando. E aí o cara manda pô se lascar lá no meio do discurso lá e você não tá sabendo. Aí passou a notícia, você achou que, não, já foi. Ele já falou, já. Você acha o quê? Que ele vai pegar o microfone e vai falar: oi, boa noite, boa tarde, bom dia, tchau e até amanhã. Entendeu? Então, assim, tem que tomar cuidado com o discurso dele, né? Com o discurso do Trump, porque o Trump não tá muito legal com o Jeremy Powell, inclusive, né? Há muito tempo aí estão rolando as farpas aí entre eles. Então, assim, tem que tomar cuidado com o dia do discurso, né? Ou tô abaixo os juros ou vamos ao o Fed. Mas tá rolando mais ou menos isso aí. Então a gente tem que ter cuidado com o dia da notícia só por causa disso, né? Só por causa de não ser pego de surpresa, né? E aí, como a gente tá vendo aqui, é uma semana que não tem muita notícia, a gente vai ter o discurso no dia. Vamos ver no Forex Factor, né? Forex Factor aqui a gente vai ter o EF, Annual Meetings. Então, assim, já é por isso que é importante olhar os dois calendários, né? Quarta-feira a gente tá vendo aqui que não vai ter nada, só vai ter o discurso do Trump. Beleza. Eu coloquei aqui o filtro das altas de alta importância. Já aqui a gente vê um de alta importância também, né? Então é complicado você olhar um calendário só. Inclusive hoje estou conversando com um aluno empolgado falando comigo, eu só sondando ele. Daqui a pouco ele, não, porque eu operei aqui, tô vendo aqui, tô esperando só o padrão aqui acontecer. Ô, velho, eu doido pra querer falar assim. Eu falei, é mesmo, e vem cá, e o checklist tá completo? Ele aí, eu falei, porque hoje eu não sei se você deu uma olhadinha no calendário não, mas hoje é feriado. Ele, mentira, pô, ainda bem que já tá no BE. Porra, velho, aí eu fico assim, cara, o cara profissional quer ser um profissional de trading, mas não abre nem o calendário econômico, né? E aí eu vi alguns até postando hoje sobre gráfico, dia de Martin Luther King e outras comunidades postando assim. Aí eu fico assim, né, velho? Você vê a diferença discrepante do que é ser profissional. Desculpa, galera, fechei sem querer. Do que é ser profissional e o que é não ser profissional, né, cara? Meu irmão, o profissional, velho, é uma diferença enorme e eu quero já começar a aula de psicologia falando sobre isso, tá? Só resumir aqui a semana. A gente percebe aqui que o FNL Meetings ele tem uma pasta vermelha na quarta e os próximos dias ele vai diminuindo, certo? Ou seja, o dia mais importante vai ser o discurso de Trump, com certeza absoluta, porque ele vai falar desse evento, certo? Então a gente tem que tomar cuidado só com isso. Nos outros dias a gente pode até ter, né? A gente vai ter aqui os pedidos iniciais para o seguro-desemprego, PIB dos Estados Unidos, então a gente vai ter que tomar cuidado com esses 2 dias. Vai ter o PCE. PCE é aquela coisa, é uma notícia que pode vir a trazer volatilidade, mas também pode não entregar nada. E sexta-feira nós vamos ter PMI. Então, ficar de olho, né, pelo menos ali no PMI. PMI, ultimamente não tem, né, dado tanta volatilidade assim. Hoje eu não fui tomar sol, não. Ele deve ter ido, né? Depois que eu dei o scald nele. Então aqui a gente vai ver as mesmas notícias e vou dar uma pausa para antes de começar a falar sobre a psicologia de trading, mas já falando sobre psicologia de trading, galera, existe muita diferença, tá?
entre você ser um profissional de trading e você ser um amador. Muita, velho, é demais. De 0 a 10, assim, o quanto vocês me acham profissional? Sendo bem sincero, assim, eu quero que vocês falem. é, Quero que vocês falem assim de coração mesmo, o mais sincero possível, de 0 a 10. Eu quero que vocês podem. Pô, Felipe, eu acho que poderia ser melhor. Ó, Lucão 9. Vamos lá. Pode ser mais. Pode ser mais aí. O Lucas 9, Léo 10, VG 10, Tavares acha 10 também. Galera, e se vocês que estão falando que me acham 10, e se eu disser pra vocês que a cada dia que eu estudo eu vejo que eu tô um 8, 7,5 para 8 ali, vocês acreditam? Você bota fé nisso? Agora imagine vocês, mano, que me acham 10 e estão lutando pra chegar assim aos 9, 9,5. Imagine o quão a estrada ainda falta pra vocês, velho. Na verdade, sim. Peraí. Deixa eu reformular, porque parece que eu sou o melhor do universo e vocês são os caras que estão chegando agora. Imagine pra gente. Imagine pra gente. Pra chegar no lugar onde a gente quer chegar, o quanto ainda falta, tá ligado? Falta muito, viado. E assim, porque eu tô tentando fazer o máximo possível pra elevar o nível do grupo. Porque eu quero o grupo todo colhendo resultados, tá ligado? E pra que o grupo todo colha resultados, é necessário que a gente crie um ambiente profissional. Pra criar um ambiente profissional, eu tenho que ser o exemplo, obviamente, porque sou eu quem tomo a frente desse lugar, né? E, poxa, Felipe, desde que conheci, você evoluiu muito. Em outras comunidades não vi isso. Que bom, velho. Que bom. E eu vou continuar, porque na verdade, você vê, Ramon, hoje foi feriado. Alguém chuta aí o que, é que eu tava fazendo pela manhã? Só alguns alunos que falaram comigo que sabem o que, é que eu tava fazendo pela manhã. Mas pode falar. Que quem acha. Que vocês acham que eu tava fazendo hoje? Hoje feriadão, assim. Feriado, abro o Instagram, vejo o Kainan. Além do card, não, o card é a rotina normal, pai. Card tem que ter, card, só não meditei, mas eu tava estudando. Mas vocês acham que eu estava aqui, na opinião de vocês, vocês acham que eu tava estudando, fazendo review de gráfico, aprimorando o setup para chegar a semana mais afiado? O que é que vocês acham? Eu vou deixar a galera responder ali. Velho, é predominantemente soberano a lógica, obviamente que é psicologia, porque assim, vocês sabem que. Exatamente. Mas não só para passar para vocês. Quando eu estudo psicologia para trazer algo para essa aula, eu tô mais falando para mim do que para vocês. Acreditem, eu não tô sendo hipócrita, não. Quando tem aula de psicologia, eu estudo como se fosse para mim, para passar o máximo. Eu já fiz, eu não vou mentir a vocês também. Já cheguei muito cansado, assim, de trading de manhã, estressado, e aí cheguei cansado, peguei minha mulher, cheguei cansado de rotina, assim, tipo, de uma manhã estressante, talvez uma tarde de algo que eu tenha feito, eu cheguei em cima da hora, já cheguei a fazer, assim, aulas rápidas, né, muito rápidas e fazer de qualquer jeito. Mas tem um ano, mais ou menos, que se eu fiz de um ano pra cá, aulas de qualquer jeito de psicologia foram uma, duas no máximo, acredite. Toda aula de psicologia eu tento estudar o máximo para passar o máximo. Às vezes já tem um estudo já pronto, é só copiar e colar, né? É simples assim. E eu digo para vocês que a gente tá muito distante ainda de ser profissional, porque eu tava vendo o Lance hoje, novamente o Lance, né? O Lance falando o seguinte, em termos de comportamento, ambiente, né, em termos de todas as coisas que a gente sabe que é necessário para evoluir. E eu anotei algumas coisinhas aqui até para trazer para vocês, né? Antes da gente iniciar. E ele fala no podcast com um cara, e ele falando assim. Eu ia até gravar um vídeo sobre isso hoje, quem sabe eu não gravo amanhã. Ele falando assim. Muitos perguntam qual foi a virada de chave que você teve, né? E eu vou te perguntar agora, eu quero que você seja o mais sincero possível. Quando foi sua virada de chave? Qual foi aquele momento que você virou e pensou assim, uau? Aí ele pega, olha pro cara e fala assim, olha, cara, não teve aquele momento que eu falei uau, né? A gente, quem é trader, sabe que, claro, haverão aqueles dias que vão ser muito bons, né? Aqueles profit and loss que você fala assim, caralho, esse dia foi muito bom. Mas dentro do trading, cara,
Não existe uma virada de chave. Eu vou adotar essa resposta pra mim. Não existe essa virada de chave de dizer assim, uau, chegou o dia, tá ligado? A virada de chave é quando você, olha pra seus comportamentos, olha pra seus resultados e você fala assim, não, tá ok, mas eu sei que é preciso continuar fazendo essas coisas aqui. E aí eu vou citar o aluno, posso citar até nome, foda-se. Acho que isso é um exemplo a ser seguido. E o Rômulo, um dos primeiros mentorados individuais comigo foi o Rômulo. E aí, Rômulo chegou. Porque eu não tinha, né, esse hábito de fazer mentoria individual, até porque eu achava que o grupo era melhor por causa do ambiente, mas de fato, depois que eu peguei o primeiro sério do individual, aí sim eu entendo a importância e visibilidade que isso tá me dando, né? Inclusive, pô, o Dylan é a prova viva disso, né? São 17 contas founded, então, porra, ele vai fazer até um depoimento dele, enfim. Então, assim, eu cheguei pro Rômulo e falei assim, irmão, é necessário que você entre na rotina, é necessário que você durma bem. O Lance fala muito sobre isso, tá? O Lance fala muito sobre dormir, sobre se hidratar, sobre meditar, sobre fazer exercícios físicos. Então, assim, um trader profissional que já tem anos de mercado e opera com 1 milhão de capital pra cima, né? Se eu não me engano, são 10 milhões pra cima que ele opera. E o cara tá falando isso, quem sou eu? Com míseros cinco contas e mais 3 outras contas, 8 contas somando todas em 2 CPFs. Quem sou eu pra falar, né? O cara que gerencia 10 milhões. Então, assim, quando eu chegar no nível dele, que eu tiver melhor do que ele, eu questiono. Mas enquanto. E na verdade eu não vou questionar porque eu tô fazendo a mesma coisa que ele tá fazendo, né? Tô tentando modelar ele o máximo. E aí, eu cheguei pra Romulo e falei assim, cara, assim que você entrar na mentoria individual, é necessário que você siga essa rotina pré-market, né? Todos os dias você vai lá, acorda, faz seu cardio, depois que você fizer seu cardio, você volta, faz uma limitaçãozinha leve, quero que seja leve, porque se você comer pesado demais, você também vai inibir seu sistema cognitivo, você vai acabar danificando o seu cérebro para raciocinar melhor, para tomada de decisões. Galera, eu não faço refeição leve dia de semana já tem mais de 2 anos, velho. Só pra vocês terem uma noção. Só pra vocês terem uma noção. Vontade eu tenho, várias. Às vezes eu acordo com uma vontade enorme de comer uma besteira na rua, de passar por. Tem um cara que vende um lanche aqui, que o lanche dele é até saudávelzinho, mas é pesado, eu não como. Eu gosto muito. Então, assim, o Rômulo chega pra mim e fala: Ah, beleza, mas e quando é que eu paro? Eu falei, pô, irmão, quando você para, como assim? Quando eu paro? É porque essa rotina, eu falei, pô, irmão, quando você quiser parar de operar, você para. No dia que você achar que não deve mais operar, você para. Porque quando você estiver operando, você vai ter que ter sua rotina, porra. Você tá achando que é o quê? Que é casa de mãe noca? Que você vai chegar, vai de bermuda, mesmo camisão, e vai fazer um trade e vai pra praia depois, é. Isso aí é o que a galera vende pra você no Instagram, pô. Nenhum trader profissional que se preze vai chegar de manhã, vai dar um take, de tarde ele vai na praia, não, pô. Isso aí a galera vende porque todo mundo gosta dessa liberdade, dessa parada. O cara vai fazer o review dele, o cara vai fazer o journal dele, depois vai pra academia. É claro que o cara vai viver bem, né? Obviamente. Né? Os caras operando em praia, exatamente. O resultado todos querem agora fazer o que tem que ser feito, ninguém quer, exatamente isso. E aí a gente vai entrar agora em algumas questões aqui, que ele cita no início de uma aula que ele dá, e ele fala o seguinte: primeiro ponto que ele cita é o controle da raiva. Né? Não sei se vocês já estudaram sobre das reações negativas no corpo da gente falando quimicamente. Né? Todas as reações que nós temos quimicamente falando, elas são destrutivas e elas acabam destruindo de fato nosso cérebro a ponto de não conseguirmos pensar racionalmente. Repare que é muito mais fácil. Alguém já ouviu falar do termo tilt aqui? Alguém joga poker ou alguém joga League of Legends? Alguém joga algum jogo assim que fala sobre tilt? Cara tiltado, cara tilt, pá, né? Velho, o tilt, ele é tão importante, mas ele é tão importante dentro do poker que os experientes que estão na mesa, quando vê um cara que, tipo assim, todos que responderam sim sabem o que é poker, pelo menos tem uma noção de poker. VG sabe, Marco que falou que sim, sim, né? Tavares, Lucas, Ramon, já sabe o que é poker? Pronto, beleza. Quem aí tem experiência de poker sabe. Tipo assim, o cara tá com a mão ali, uma mão boa. Vamos supor que o cara esteja com Ice e Ice, tá ligado? Que é a maior mão, a melhor mão que o cara pode pegar.
Claro, dependendo da mesa. Mas aí o cara chega na mesa, o cara joga um mais, né? Aí o cara, porra, já tem 2 as na mão, tem uma trinca de as, né? Caiu um mais ali. Aí o cara tá com vala-vala, tá ligado? E aí cai 2 valas na mesa. Porra, ele com a trinca na mão, ele vai fazer o quê? Ele vai betar, né? E aí, se o cara, tipo, o cara for malandro, o cara tiver com vala-vala e ver as 2 valas ali na mesa, ele vai disfarçar. Eu mesmo faço isso direto. Campeonato, quando eu entro num campeonatozinho, eu faço isso direto. Tô com vala na mão, tô com 4, tá ligado? Vala na mão. E o cara tá ali com ais e ais na mesa. O cara vai lá e beta. Eu beto suave, tá ligado? E depois eu tribeto. Direto eu faço isso, porque eu sei que eu já tô na vantagem acima dele. A não ser que caia outro Ais aí no River, aí eu vou, né, pra glória. Mas assim, uso da malandragem, e aí esse cara perde, tá ligado? O cara do Ais e Ais perde. Mano, psicologicamente, você acha que esse cara que perdeu, acabou de perder uma mesa, com Ais e Ais na mesa, né, Ais no flop, o cara vai conseguir ter a mesma mentalidade? Ele não vai, cara. Ele não vai. E aí o que é que os jogadores experientes, tá ligado, fazem? Eles vão tentar o máximo possível explorar o tilt do cara que acabou de perder a mesa. Só pra vocês terem uma noção, sabe por quê? Porque eles sabem que quando o cara tá tiltado, quando o cara tá em tilt, o cara não tá raciocinando mais direito. Aí entra o estado de sobrevivência, que se assemelha muito demais com exatamente, é o market caçando seu stop. É aquele típico dia onde você tomou o stop, tá ligado? E agora você quer se vingar do mercado pra você ir em busca de mais e mais e mais e ter o lucro ali, tá ligado? E aí o que é que acontece? Você vai lá e perde sua conta. Por que você perde sua conta? Porque você passou a operar de um jeito emocional. E a mesma coisa é lá, a mesma coisa acontece quando você está operando no mercado. É a mesma coisa. Então, assim, controle da sua raiva é fundamental para que você não tenha tilt e através do tilt você não saiba raciocinar mais. E com isso, obviamente, saia do setup, certo? Alguns outros pontos também a se observar. Quando você só bebe água, quando está desidratado, que se assemelha ao corredor, ele fala, né, que é a mesma coisa do cara que só vai tomar uma atitude depois que ele tá vendo que se fudeu. É o cara que tá na frente do gráfico e percebe que tá esquentado, mas ele só vai sair do gráfico depois que vier o resultado final. Esse cara tá se assemelhando a um corredor que só bebe água quando ele sente que tá desidratado. Ou seja, o cara só vai tomar uma providência quando a desgraça já tá feita, quando a merda já tá feita. Então, assim, é foda você querer ser um trader profissional, entendendo seus gatilhos e monitorando eles e deixando com que seus gatilhos sejam soberanos na sua vida, né? Então, não deixe pra ser pois é, não seja esse cara, Marco. E aí eu vou te falar, calma que você vai tomar uma paulada agora então. Resolva os seus problemas da mesma forma com que você resolveria seus trades, porque da forma com que você resolve seus problemas fora do trade é a forma com que você vai resolver seus trades. Então, Marcos, tome logo uma tacada, porque ele manda refletir sobre os gatilhos, né, e treinar a introspecção. A introspecção nada mais é do que o senso crítico de maneira analítica e com estado de presença. Então, assim, um estado mental calmo e lúcido fora do mercado de trabalho leva decisões calmas e lúcidas do local de trabalho também. O que é que ele está querendo dizer com isso? Todas as vezes que você se enfrentar um problema e você deixar que esse problema de alguma forma lhe controle, o mercado vai fazer a mesma coisa com você. A mesma coisa. Todas as vezes que você permitir que um problema externo que não tem nada a ver com o mercado, ele controle você, o mercado ele vai fazer a mesma coisa com você. Quando você precisar fazer qualquer coisa dentro do mercado, tomar uma decisão, você vai reagir da mesma forma com que você está tomando decisão fora do mercado. Então, o último pilar que ele cita é comer bem, dormir bem, se exercitar, porque essas coisas têm que ser de maneira adaptativa. Então você tem que se adaptar a esse novo modelo seu, construído através dos seus próprios desenvolvimentos, e tem que focar no seu próprio desenvolvimento, porque o antídoto é focar, o antídoto, presta atenção nisso aqui que ele fala, o antídoto para o fracasso no trading é você focar no processo. Meu irmão, quantos aí focam no PNL? Porra, eu vejo a galera focar. Eu não passo em prova.
Ah, eu não saco. Ah, eu tô em jejum de saque. Eu tô em jejum de prova. Eu tô em jejum de take. Eu tô em jejum de. Porra, beleza. Você tá em jejum de um bocado de coisa. Mas você tá matando os gatilhos que fazem com que você fique nesse jejum. Desgraça. Só falando assim, velho. Porra, me perdoe, velho. Mas é porque eu vejo hoje uma uma nova geração de traders aí que só quer a desgraça do certificado, velho. Só quer a miséria do resultado. Só quer a porra do oba-oba. Só quer postar no Instagram que tava fazendo. Meu irmão, você tá focando na porra da antecipação da entrada que você tá fazendo todos os dias. Você tá focando no seu estado emocional acelerado, que todos os dias acontece da mesma maneira, parecendo aquela mesma novela mexicana que você já sabe o fim, mas mesmo assim você continua, velho. Ou você só quer focar mesmo na porra do resultado, ou você acha que o resultado vai vir de você continuar fazendo a mesma merda todo dia. Então, tipo assim, se eu continuar fazendo merda todo dia, uma hora o resultado vai ser diferente, né? Então, beleza. Eu posso dar um jab com o espaço curto, que meu jab vai ficar sempre com mais força, né? Então, pro Ramon que tá trocando soco aí agora, que tá batendo luva, se eu der um jab bem pertinho do meu alvo, eu vou conseguir explorar a força máxima, né? Porra, não, óbvio que não, porra. Se você pegar a distância correta e você der o jab da maneira correta, com a cintura virando, porra, aí sim você tá usando toda a técnica. Mas o que é que eles aprimoram lá fora? Eles aprimoram a técnica. E eu vejo galera, mas peraí, não tô falando de técnica de market maker, shift market instructor, BMS, não. Tô falando de técnica, as técnicas dos conjuntos de habilidade. Qual é as técnicas de conjunto de habilidade? Claro que o setup está dentro, obviamente que o gráfico está dentro, mas o conjunto, o skill set de habilidades é o psicológico adequado para você encarar o gráfico da maneira correta, o gerenciamento de risco alinhado com sua personalidade, com a pessoa que você é, sabendo que se você tomar stop naquele dia, você não vai acelerar o seu coração, não vai ter arritmia cardíaca, você não vai sair do seu controle. Então, assim, o foco deve ser no skill set, no conjunto de habilidades. E muita gente tá focando muito mais no resultado. Porra, velho, eu não passo em prova, poxa, eu não tenho resultado, mas, velho, foque então no que você tá fazendo, ao invés de focar no resultado. Foque, pô, seja sincero com você mesmo, pô, pare um dia. Um dia que você, próximo dia que você tomar stop, que você pensar em desistir, em vez de você mandar mensagem pra mim, pegue um caderno, velho, e se pergunte, eu estou sendo honesto comigo mesmo? Eu estou tomando as melhores decisões? E depois você me manda esse relatório. Pô, Felipão, lembra aquele dia que você teve uma aula assim? Hoje eu parei, olhei pro céu, escrevi, e olha aqui, eu vi isso aqui. Pronto, aí a partir desse dia você vai começar a ter resultado. Porque aí você olhou pra você no espelho, você assumiu pra você mesmo que o erro existe e ele precisa ser moldado, porque não adianta você querer mudar, sendo que você nem aceita que está errado. A pior desgraça que existe na vida do ser humano é ele querer mudar, mas ele nem assumir que o erro existe. Sacou? Ele nem assumir. Porra, velho, eu tenho tanta pessoa que já passou por aqui que eu não discuto mais, não, velho. Eu vou ser sincero a você. Eu tô vendo que o cara tá com resultado inferior, não tá atingindo o seu potencial máximo. E o cara tá chegando pra mim, tá com um discurso de que, eu sei. Então você sabe. Eu calo a boca, pô. Eu calo a boca. Há muito tempo atrás o Kainan já fez isso comigo. Eu tava extremamente técnico. Eu tinha muita técnica e o Kainan sempre falou isso, velho. Você é muito técnico. Eu comecei a dar aula por causa do Kainan. O Kainan que me incentivou. Porque o Kainan falou, cara, tecnicamente você é um monstro. Mas eu não tinha psicológico. E do que adianta, velho? Do que adianta você ser um cara extremamente técnico, mas eu não tenho o que é mais importante pra virar a chave, que é justamente o psicológico, porra. Tá ligado? Então, assim, eu vejo as pessoas querendo o contrário. Porra, eu já passei por esse lugar. Eu não quero voltar nesse lugar. Então, vamos começar aqui 20 minutinhos de aula que nos resta para falar da psicologia do trade, o que eu trouxe pra gente, né? Porque saber operar não é o suficiente. E aí a gente já começa fazendo essa reflexão. Porque a primeira coisa é que o trade não é técnico, ele é 100% comportamental. Todos os traders e coaches que vocês verem por aí, eles vão falar a mesma coisa. Inclusive o Mark Douglas, ele fala infinitamente em todos os seus discursos, em todos os seus seminários, você vai ver ele falando a mesma coisa. Que além da técnica é o comportamental. Então a maioria dos traders não vão perder dinheiro porque eles não sabem análise, porque até a análise técnica dá dinheiro, né? O problema do mercado é que eles perdem
porque não conseguem se comportar corretamente quando o dinheiro está em jogo. Por que eles não conseguem? Porque no gráfico tudo parece simples. Inclusive, hoje eu tava em call com o Lucas. O Lucas é o cara que me ajuda no site, nas coisas lá, galera. E aí ele tá voltando a operar, né? Aí ele tá ajeitando o site, tá fazendo as coisinhas lá, tá fazendo os corre por fora. E aí ele chegou pra mim e falou assim: porra, velho, eu tava vendo aqui, velho, poxa, engraçado, né? Que depois que a gente volta, assim, depois de um tempo sem operar, a gente fala: rapaz, é tão simples, é só eu seguir isso aqui. Eu vi meu setup hoje aqui, o setup que eu já tinha elaborado há uns anos atrás, várias vezes no gráfico acontecendo. Aí eu fico me perguntando: pô, velho, como é que eu nunca passei antes, sendo que ele. Olha quantas vezes ele apareceu aqui nessa semana. Velho, imagine, velho, o cara cair na real disso aí. Porra, imagina que frustração. Mas sabe por quê? Porque ele tá parado, pô. Agora ele vai ter que enfrentar as emoções dele, voltar a operar com as emoções dele e lembrar disso quando ele estiver na frente do gráfico. Tá ligado? Porque uma coisa é você ver com o gráfico parado, outra é você ver quando existe várias emoções ali, conflitos internos, diálogos que você vai ter que superar para trazer a sanidade que você quer para você começar a ter seus primeiros resultados ou ter novamente resultados já que você já teve um dia, né? Então, na conta real, o cérebro muda e obviamente que ele vai mudar. Pode você pegar uma prova, opere na prova e depois pegar a conta real que você vai ver, você vai sentir que é totalmente diferente. Isso acontece porque o dinheiro ele vai ativar o medo, porque o dinheiro é totalmente emocional. E o medo vai ativar a sua impulsividade. E a impulsividade vai quebrar a sua estratégia. Então, se a gente quer começar a ter resultado na conta real, se a gente quer começar a seguir tá vendo, Marco? É bom que você se identifique, pô. Então é bom aí, humildade é isso. Humildade é você olhar e falar assim, porra, é verdade, é isso aí mesmo e tal. Pronto, é o início da mudança. É você aceitar, tá ligado? Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, aqui não tem ninguém que vai julgar ninguém, somos todos humildes e prontos para criar um ambiente humilde, para todo mundo crescer e evoluir, porque quando a humildade vem, aí vem a prosperidade, porque a soberba ela precede a queda, tá? Então, com certeza não é falta de setup, é falta de controle interno. E aí, o segundo ponto, deixa eu só falar em relação ao gatilho. Poxa, na conta real o cérebro muda, mas isso porque o dinheiro ativa o medo. Então, se o dinheiro ativa o medo, qual é a primeira coisa que eu posso fazer para anular o medo da impulsividade, o medo que vai ativar a impulsividade e a impulsividade que quebra a minha estratégia? Se tá nessa hierarquia de que o dinheiro ativa o medo, o medo ativa a impulsividade e a impulsividade quebra qualquer estratégia. Qual é o gatilho que eu tenho que matar antes de tudo, velho? Já errou VG. A intenção foi boa, mas errou. Já errou também. A intenção foi boa, mas já errou. Se eu tô vendo que o dinheiro ativa o medo ativa a minha impulsividade e a impulsividade quebra a minha estratégia. Pra que eu não caia nessa cilada aqui, o que é que eu tenho que matar de tudo? Errou também, amor. Talvez seja mais simples do que você imagina. E quando eu falar, você vai falar caralho, faz sentido pra caralho. Aí, ó. O Celso bateu na trave, viado. O Celso bateu na trave. Sabe o que é que você tem que fazer? Não tem um botãozinho que você aperta pra ver quanto é que você tá fazendo ou quantos chiques você tá pegando? Por que você não tira aquilo ali? Ao invés de você ver, pô, tô fazendo US$ 100, pô, tô fazendo US$ 200. Ao invés disso, você não vê como tics. Ou ao invés disso, você tira aquela porra. Esconde, velho, quanto é que você tá fazendo de dinheiro, velho. Se é o dinheiro que ativa o medo, olha aqui, se é o dinheiro que ativa o medo, esconda quanto é que você tá fazendo, pô. Aí, ó, o Ravel aí falando aí, ó. Eu tirei e melhorou meu psicológico. Sabe por quê, Ravel? Porque você deixou de focar no resultado final e você passou a focar na execução do que você tá fazendo ali em estado de presença, naquele momento presente. Você não pode. Véi, trading é um livro que você nunca mais vai ler de novo. É uma página do livro que você nunca mais vai ler de novo. Todos os dias de trading. É a página de um livro que quando você passar ela, você não vai poder voltar para você ler. Então, e o Lance fala muito sobre isso, velho. E é uma das coisas que eu tenho que corrigir em mim. Eu tomo muito stop por falta de foco. A realidade é essa. Muitos dos stops que eu poderia ter evitado. Eu tô falando com alguém no WhatsApp, tô dando atenção para algum aluno, alguma coisa do tipo, eu tenho que parar com isso.
Eu tenho que parar urgentemente com isso. Porque imagine, meus resultados já são bons do jeito que tá. Imagine quando eu melhorar. E são essas melhorias que a gente tem que fazer. Quando eu falo de melhoria, galera, não é melhoria no setup somente, não é melhoria, sabe? A gente fica muito preso a essa questão do setup, do gráfico e etc. E esquece que às vezes a melhoria é melhoria psicológica mesmo, é atenção, é intenção, é você fazer negociação de maneira intencional, é você olhar para o gráfico e falar, não, porra, eu quero isso para minha vida, né? Eu tô fazendo isso aqui agora, nesse momento presente. Então, vamos para cá, porque é falta de controle interno, né? Não é falta de setup. Então, o erro, ele nunca vai começar no clique, porque o erro do trade não nasce da entrada, ele nasce antes no estado mental. Então, antes de clicar, normalmente o trade já está com pressa, tá com expectativa de ganhar, tá com medo de perder o movimento. Então, tratando dessa aula de psicologia, novamente eu pergunto, poxa, se eu tô vendo que o erro do trade não nasce da entrada, ele nasce do estado mental, o que é que eu tenho que monitorar? Eu tenho que monitorar meus pensamentos e o meu estado. Será que eu tô com pressa? E para isso eu tenho que fazer o quê? O que eu falei lá no início da aula, introspecção. É eu me observar, é eu olhar para mim e pensar assim, poxa, tô com pressa, tô ansioso, tô de tal maneira, tô assim, tô assado, sabe? Então assim, tem que se perguntar como é que você tá, porque você tem que ter uma noção do que está acontecendo e se está acontecendo. Tá ligado? Que às vezes nem tá acontecendo. Então muitas das coisas vêm do diálogo interno. A expectativa de ganhar também, ela vem da onde? Do pensamento, pô. Quando a gente pensa ali, pô, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar, pronto. Você sabe, velho, e é nessa que você se fode, velho. E é nessa que você não consegue ter resultado. Então, quando você entra assim, você já entrou de maneira vulnerável. Então, o estado mental errado, ele vai gerar a decisão errada, mesmo que você tenha a análise correta. E quantos aqui já não tiveram uma análise correta e no final do dia tomou stop, viu todas as pessoas ao seu redor dar take no final, você tava com o viés certo, tava com a análise certa, mas ainda assim você tomou stop. Eu conheço vários, inclusive eu já fui esse tipo de cara, velho, tá ligado? Eu já fui o tipo de cara de ver aluno meu dar take e eu tomar stop e olhar assim e falar assim, caralho, velho, tava com viés, tava com nada, sabe por quê? O estado emocional, não tava bem. Eu já cheguei a falar isso aqui pra vocês, inclusive, né, de ver vocês executando a entrada, ver vocês fazendo tudo da maneira correta e não consegui porque meu estado mental não estava legal, né, e a gente tem que ter essa compreensão. Então, o cérebro, ele não quer ganhar dinheiro. Bote isso na cabeça de vocês. Você quer ganhar dinheiro, você, a personalidade, Felipe, Vitor, Marco, etc. Você quer ganhar dinheiro, mas o seu corpo, o seu cérebro, ele não quer. Por que ele não quer, Felipe? Porque além das crenças que já existem, né, na nossa mente, em relação à cultura, em relação ao que é dinheiro, o significado real do dinheiro nas nossas vidas, além de tudo isso, né, que já é um problema, existe também o estado de sobrevivência. E o estado de sobrevivência, ele vai fazer com que você busque sobreviver, porque na verdade o mercado, ele só vai despertar em você aquilo que você já é, e o que nós somos seres animais, quer você queira, quer você não queira, certo? Então quando você está em um trade, o cérebro não pensa em retorno, estatística ou no seu edge, né? Ele nunca vai pensar nisso. Então a primeira coisa que você tem que se lembrar dessa aula é o seguinte, poxa, eu tenho que voltar a lembrar da minha estatística. Eu sei que minha estatística funciona, né? Então eu tenho que lembrar a longo prazo. Eu tenho que lembrar do meu edge, eu tenho que lembrar do meu risco-retorno, que eu sei que se estiver ali bem alinhado, eu sempre vou conseguir êxito. Então, assim, são essas coisas que vão fazer com que vocês tenham resultados. Então, se você não cuidarem disso, obviamente vocês não vão conseguir ter seus resultados e vão ficar no mesmo lugar de sempre. E é uma coisa que eu não quero, né? Eu não quero aluno meu tendo os mesmos resultados de sempre, com as mesmas manias de sempre, achando que está tudo certo, beleza? Então, quando você está em um trade, ele pensa em segurança. Por isso você fecha seus trades de maneira rápida, né? Você segura seus trades ruins, você move seu stop sem lógica nenhuma e você entra fora do plano. Tudo isso é o cérebro tentando aliviar o desconforto que você tem, certo? Então o alívio emocional não é o acerto. Por que não é o acerto? Porque um dos maiores erros do trader é confundir alívio com decisão correta. Pô, velho, você tá querendo, na verdade, se livrar de um problema que você arranjou. E esse problema que você arranjou é sua profissão, velho. Quando é que você acha que
você vai dar certo querendo se aliviar todos os dias de uma decisão difícil, sendo que o seu trabalho é sobre tomar decisões difíceis, velho. Como é que você vai conseguir, velho? Você não vai conseguir, pô. Então você não vai negociar. Você vai ficar fugindo do gráfico o tempo todo. Porque, querendo ou não, a sua profissão, ela é tomar decisões difíceis do dia todo. Então você não pode ser um trader alívio. Aquele trader que, pô, não, eu tenho que me aliviar, eu tenho que sair disso, eu tenho que, sabe? Então você tem que colocar na sua cabeça isso. Então quando você colocar na sua cabeça isso, você vai começar a entender que não tem pra onde correr. Se eu quero essa porra aqui, eu vou ter que fazer da maneira correta. E fazer da maneira correta é encarar minhas emoções e olhar pra dentro de mim, ser um pouco mais introspectivo, né? E saber o que é que eu tô fazendo. Só isso que você tem que fazer. Então, e você vai sentir seu alívio e depois vai falar, né? Vai pensar ainda bem que saí, pô, ainda bem. Mas o mercado anda e você deixou o dinheiro na mesa. Quantas vezes você não fechou um trade que você pensou assim, porra, velho, se eu tivesse deixado esse trade aberto, velho, ia lá notei que eu ia passar nessa prova. Quantas vezes na sua carreira de amador hoje, né, você pode pensar nisso, ou pode olhar pra trás e pensar dessa forma. Pô, velho, quantas vezes eu já deixei de ir nessa porra desse dinheiro na mesa, velho. Inúmeras vezes eu também passei por isso, né? Então o cérebro vai aprender errado. Pare pra pensar nisso, porque como eu falei naquele vídeo, não sei se vocês assistiram ou se deram like sem assistir, mas eu falo no vídeo o seguinte: a gente vai ficar muito bom naquilo que a gente repete constantemente. Então, se você vai ensinar seu cérebro de maneira errada, obviamente, quando ele tiver outra oportunidade pra fazer aquilo, ele vai fazer da maneira errada. Então, o que é que ele vai pensar? Não, velho, feche cedo aí e me proteja. E com o tempo você vai virar o trader aqui. Opera pequeno, tem medo de deixar trade andar, nunca extrai seu potencial do trade. Então, o que muda no trader consistente é, o trader consistente não é o mais inteligente, mas ele é o mais emocionalmente treinado. Por quê? Ele entende que o desconforto faz parte do processo, a ansiedade não é sinal de erro, o medo, ele não invalida o setup. Então, ele não opera para se sentir bem, ele opera para seguir suas regras, mesmo desconfortável. Que é isso que devemos encarar todos os dias. Porque o Kainan, ele tinha um brother, Iago, não sei se vocês chegaram a pegar, acho que só o Leozinho aqui, da galera mais antiga. Iago, ele era um cara totalmente destreinado psicologicamente. E hoje eu entendo porque ele nunca deu certo. Hoje, com a experiência que eu tenho, né? Eu entendo porque ele nunca deu certo. Iago, ele era muito explosivo. Iago já parou de me seguir. Iago era meu amigo, galera. Só pra vocês terem uma noção. Era não, ainda é, né? Hoje a gente se tem no Instagram ali de boa, a gente se fala também de boa. Mas o Iago, ele era assim, ó. Se eu falasse algo pro bem dele, se eu fizesse uma crítica pro bem dele, tentasse mostrar pra ele alguma coisa que tava errado, ele mandava tomar no cu, mandava se fuder, falava que eu não sabia da história dele, não sabia da dor dele, não sabia da onde ele vinha e não sei o que, e me excluía do Instagram. Daqui a pouco ele mesmo vinha, mano, lembrei de você, tô com conteúdo massa aqui pra gente estudar e tal, não sei o que. E vira e mexe a mesma coisa. E aí tinha um dia ruim e aí a mesma coisa, mesmo assim. Sabe por quê? Porque diferente de Kainan, diferente de todos os outros, exatamente, não só síndrome de vítima, como é um cara muito reativo, muito emocional. E o trade, ele não tá nem aí para as pessoas emocionais. Ele vai bater nessas pessoas. O trading, o mercado, ele é o lugar onde odeia pessoas que são reativas. Ele ama pessoas que sabem se controlar diante das adversidades. Iago não era esse tipo de cara. E hoje eu entendo porque Iago nunca deu certo. Iago nunca deu certo no trading porque ele era uma pessoa extremamente reativa. E o mercado não perdoa pessoas reativas. Então, se você quer ter resultado do mercado, você precisa de parar de ser o trader reativo e começar a ser um trader mais consciente, para você se livrar mais dessas dores emocionais. Então, uma pergunta que tudo muda é a seguinte: antes de qualquer trade, faça essa pergunta. Isso aqui é uma introspecção. Estou entrando para ganhar o dinheiro ou estou executando o meu plano que está no meu checklist lá corretamente? Eu vou bater muito nisso aqui. Vocês podem até pensar, pô, de novo essa mesma frase. Pô, o Filipão fez uma aula semana passada falando sobre essa mesma coisa. Vou fazer 10 vezes até que vocês comecem a me dar o resultado que eu quero de vocês. Vou falar 30, 50, vou falar o ano todo se for necessário. Porque essa é uma pergunta básica. Eu tô entrando no meu setup meu, velho, ou eu tô entrando porque eu tô com agonia de clicar aqui, eu quero clicar de alguma forma, eu quero entrar nesse trade aí e me livrar dessa porra aqui. Tá ligado? É isso que eu quero de vocês. Então, com certeza absoluta, vocês vão começar a perceber algumas coisas, vocês vão falar, porra, velho, rapaz, evoluí tanto nesse mês.
por causa daquela aula lá e por causa dessa pergunta que o Felipe me fez fazer, velho. Que porra, obrigado, Felipe. Vocês vão me agradecer. Quantos eu não vejo aí, velho? Inclusive, o VG aí é um cara que direto dá pra ver gritante a gratidão dele que ele tem por ter me encontrado, né? Depois de não sei quanto tempo hoje o VG tem de trade, mas é um cara que direto ele reforça a gratidão que ele tem. Porque é o cara que ele vê a mudança. Ele não me agradece porque eu sou um cara legal somente, não. Possa ser também que eu seja um cara legal na vida dele, massa. Mas com certeza absoluta, ele agradece também porque ele encontrou um cara onde ele pensa assim, porra, velho, esse cara me transformou numa versão que talvez eu nem eu sabia que eu tinha esse potencial de ser. E o cara tá aí, velho, tá ligado? Na verdade, 4, 3 já é esse tipo, pois é, tá no caminho certo. E é só você continuar nesse caminho aí que já sabe, né? O final você já sabe. Então, se a resposta for ganhar dinheiro, não entre, velho. Todas as vezes que você se pegar querendo entrar no trade, tipo, medo de ficar de fora, ou medo da galera da mentoria postar alguma coisa que tá no trade, bababá, bababá, não entre não, velho. É melhor que você não entre, porque eu não quero que você alimente seu ego, eu quero que você alimente seu trading. Tá? Então a execução correta vem antes do lucro, porque esse trading que você abrir emocionalmente, ele já te venceu porque ele é um trade emocional. Eu não quero trade emocional aqui, né? Então o foco certo é o sétimo ponto. O trader fraco foca no resultado do trade, ou seja, no profit and loss, né? O trader forte ele foca na qualidade dos seus setups. Poxa, o que você mais vai ver o Lance Brastin falar é focar na qualidade dos trades. Qualidade. Ele não quer quantidade. Hoje eu entendo. Porra, SMB Capital Setup A+. Deixa eu ver se tem essa porra aqui ainda. Não tem não, velho. Cadê, velho? SMB Capital Teste Setup A Plus. Porra, eles têm uma plataforma, velho. Porra, velho. APK. Porra dessa. Eles têm um site onde eles colocam lá a forma é uma ferramentazinha que eles botam lá como chegar no setup a mais em termos de risco, retorno e qualidade do setup. Porra, eu nunca consegui chegar dentro do, tipo assim, 1 para 2 e com 60% de assertividade. Não era A+ ainda. E aí eu fico me perguntando, caralho, velho, como é que esses caras botam um setup que pra ser um setup A+ precisa ter 5R e 70% de assertividade? Sabe por quê, velho? Porque eles não focam na qualidade, tá ligado? Porra, eu fiquei me perguntando, eu falei, caralho, velho, será que 1 para 2 com 60% de assertividade não é um A+, viado? Porque dá lucratividade, mas os caras não querem lucratividade somente, os caras querem qualidade de trade, velho. Os caras querem chegar no nível onde eles mesmos olhem os trades dele e pensem assim, ó, well done, tá ligado? Os caras pensam assim, skin the game, esse trade aqui valeu a pena, tá ligado? Os caras querem isso. É aquele setup onde o setup é bem desenvolvido desde a sua raiz. Então, o trader é forte, ele vai focar na qualidade da sua execução. Então, o resultado ele vai ser consequência e a sua escolha é uma execução final. Então, você não controla o mercado, você controla o seu comportamento. Lembre sempre disso. E a reflexão final para a gente finalizar essa aula é que você não precisa de mais setups. Você precisa se tornar a pessoa que consegue executar o mesmo setup do mesmo jeito todos os dias, porque o mercado com recompensa a pessoa que tem paciência, disciplina, consistência emocional e tudo isso começa fora do gráfico, tá? Valer a pena o risco, né? Isso o cara tem que ter em mente, com certeza. E pra gente finalizar, eu vou falar pra vocês o que eu vou fazer, que é justamente fazer o extra gráfico. Eu vou manter a minha rotina de academia, né? Vou pra academia agora, então eu mantenho todas as vezes a minha rotina. Pô, Diegão, você chegou no final da aula, cara. Você chegou na hora que a gente tava se despedindo pra ir embora, tá? Mas eu vou upar essa aula pra vocês no gratuito, pra que vocês possam ver. Eu vou upar aqui agora, eu vou parar de gravar.